dia, boa tarde ou boa noite a todos. Esse aqui é o CAI Convida e na edição de hoje nós vamos falar com o professor Vitor Soares. Lembrando que o CAI Convida, ele tem o objetivo de mostrar para vocês como que é a graduação em si e como que a vida pode mudar no mercado de trabalho, como que a gente fez para chegar até a graduação ou mercado de trabalho. O prof. Vitor Soares, ele tem um podcast que é o História para os Brother e o História em Meia Hora. No caso, História em Meia Hora, agora é o podcast de história mais ouvido no Brasil, seja no Spotify, vocês sabem dizer melhor, Spotify, Deezer. E é isso. E o Instagram dele é @profvitorsoares sem C. Eu vejo isso que fala, acho engraçado, caramba. Mas é isso. Vitor, então, eu queria começar perguntando, eu gosto de começar esse podcast conversando, tipo, como você tá agora, aí depois a gente vai falando da sua trajetória, sabe? Eu começo a fazer um meio ao contrário esquema. Cara, então, sei lá, eu tô trampando muito porque agora, né, podcast se tornou minha profissão, né, cara? Eu larguei a sala de aula, acho que foi março, abril, algo do tipo, não lembro exatamente, que eu parei, né? Eu saí da sala de aula e eu imagino que a gente vai conversar bastante sobre isso, porque eu acho que é muito adequado para o tema de vocês falar sobre, né, o quanto é dinâmico, né, esse mundo, o mercado de trabalho em diversas áreas, incluindo história. E olha que eu vou te falar uma parada. História tem uma fama muito interessante de... Não que seja certo ou errado, mas é interessante de ser um lance que é um trabalho, é uma faculdade que você termina e você vai dar aula, tá ligado? Você vai dar aula. E, de certa forma, tem muito sentido isso, né? Também não é uma invenção na cabeça da galera. Mas eu sou a prova viva de que não é só isso, né, cara? Que tem muita gente, assim como eu, que conseguem ainda assim se manter, né, dentro da área de história, fazendo uma estripulia, né, cara? Inventando moda igual eu inventei e indo para caminhos completamente diferentes. E é isso que eu fiz, né, cara? Hoje eu tô com o podcast e jamais que, pô, eu na faculdade, eu até anos depois de formado, que me formei já tem 9 anos que eu tô em sala de aula, que estava em sala de aula, na verdade. E, enfim, cara, é muito dinâmico e hoje eu tô nessa. Hoje eu tô brincando de podcast e tá pagando minhas contas, graças a Deus, cara. Que eu acho que é importante falar disso, né? Que muita gente tem dificuldade, né, de entender sobre esses trabalhos mais de comunicação, né, cara? Pô, podcast, YouTube, como é que isso daí paga a conta? E, pô, dá pra pagar a conta, não é um trampo. Eu sei que, pô, não é o sucesso aí no churrasco dos seus pais, né, cara? Mas se você fala, pô, meu filho tem um podcast. Mas, né, pelo amor de Deus, os caras querem um trampo mais tradicional. Mas dá pra fazer, tá ligado? Dá pra fazer, é um mercado relativamente novo ainda. Muita coisa pode ser feita dentro de podcast, de comunicação em geral, divulgação científica em geral. E é isso, cara, eu tô nessa, brincando de podcast. Fala pra caralho, gente. Desculpa se eu me perder aqui, que eu sou meio Não, prolixo também. tá tudo certo. Inclusive, no História Meia Hora, no História pros Brothers, eles adoram se perder o rádio. A gente Mas, se perde o então, tempo todo. aí agora, contando melhor, né? Você tem os dois podcasts, que é a História Meia Hora, que você fica falando sobre o tema do episódio, de meia hora. E tem diversos temas, né? Então, no caso, hoje que a gente tá gravando, você lançou contando a história do Lula, mas já teve de tudo, teve ditadura. E também Sim, eu pego qualquer tema histórico que eu consiga fazer um recorte em 30 minutos, né? Que o nome do podcast é História em Meia Hora, por isso eu faço um episódio, sei lá, é o que dá vontade, o que dá na telha. E lanço, pô, você pegou o exemplo logo do Lula, né? Que os caras vão pensar que eu sou petistaço. Mas não, tipo, eu pego aleatório, assim, eu pego uns temas aí aleatórios e acabou que eu peguei hoje e lancei do Lula, tá ligado? Mas tem muito tema, tem 100 e vral episódios, que 130 ou algo do tipo. E toda semana tô lançando dois, né? Um na quarta e um no sábado. E é isso, mano. Esse é o meu corre agora atualmente. E já no História pros Brothers, né? Que você faz você e mais uma pessoa. E vocês ficam falando de uma maneira mais descontraída, que eu acho bem engraçado, é bem legal. Aí é caos, assim. O História pros Brother é que eu sou um cara meio bobão, né, cara, na vida real, então eu gosto de brincar e tal. E o História em Meia Hora, eu não achava adequado, né, ser o brincalhão no podcast de história e tal. Porque a pessoa tá lá pra aprender de história, né? O cara vai clicar no episódio lá pra aprender, pô, ditadura militar. O cara não quer ouvir um stand-upzinho, né? O cara quer ouvir história da ditadura militar. E aí, aí o História pros Brother, ele vem até pra, sei lá, né, saciar esse lado mais quero dar uma risada, quero brincar também, né, cara?
Cara, dá pra você monetizar tudo na sua vida. Acho que fica já a dica. Você consegue monetizar tudo na sua vida, é só descobrir como, mas dá. E aí, né, eu decidi fazer. Na verdade, a ideia veio do Níquel, que é o rapaz que faz junto comigo, o Alexandre Níquel. E aí a gente começou a trocar essa ideia de pô, fazer um podcast mais informal também de história. E aí o História pros Brother hoje, ele é basicamente o quê? Eu e ele conversando sobre um tema histórico, só que bem trocar ideia, assim. Papo de Nossa, boteco total, assim. tem hora que eu É. racho e rir naquele podcast. Eu Que penso, bom, a ideia é essa, que bom. aquele do. Nossa, tem... vou nem pra mencionar que são bem engraçados. Porra, valeu, que bom. Então, mas, Vitor, como é que você teve essa ideia de começar a fazer podcast? Qual foi o insight assim que você teve? Cara, então, em 2011, eu tenho quase certeza que é 2011, eu entrei na faculdade, né? Eu tava, acho que no segundo período, primeiro período, não lembro. E a minha faculdade, em específico, ela ficava em Barra Mansa e eu morava em Angra dos Reis. E pra quem não conhece, tipo, tem umas 2 horas e meia de distância de uma cidade pra outra, né? E aí eu tive que pegar ônibus todo dia. Eu fazia 2h30 pra ir, 2h30 pra voltar. Então eu ficava 5 horas diários dentro do busão. Nossa. Segunda a sexta era loucura, né? E trampava, enfim, faculdade, enfim. E aí, né, cara, essas 5 horas dentro do ônibus, eu, pô, sei lá, vivia minha vida ali, né, cara? E aí eu, pô, vou fazer meus trabalhos, minhas leituras. Só que, cara, eu tenho um pouco de sono depois de uma leitura boa, né, cara? Por mais que a leitura seja boa, dá uma diminuída nos ânimos, né? E aí eu sempre começava a ler e dormir, tá ligado? Ali 40 minutos eu já tava começando a dormir. E, pô, são 5 horas, tá ligado? Então, né, é muito tempo. E aí eu lembro de um dia que eu tinha um trabalho, ou seminário, não lembro exatamente, prova, sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí o meu rolê foi simples, né, cara? Eu coloquei no Google áudio Primeira Guerra Mundial, porque na época eu gravava as aulas dos meus professores com MP3zinho, né? 2011, né? MP3 era uma parada. E aí eu tinha MP3zinho e eu gravava as aulas e eu pensei, alguém deve ter gravado alguma aula de algum professor, né? Não sabia o que era podcast. E aí eu pensei em achar essa aula milagrosamente por alguém dentro de um fórum perdido da internet. Acabou que eu caí no Jovem Nerd. O Jovem Nerd é um podcast que é o maior do Brasil. E o Jovem Nerd tinha episódio sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí, cara, eu vi que era um bagulho bem feito, uma conversa descontraída. E, pô, aprendi pra caramba. E eu sempre tive essa impressão, e que cada ano que passa eu tenho mais convicção nisso, de que o ensino de história é um ensino muito. Como é que eu posso explicar? Sem que eu pareça um cuzão, tá ligado? Mas é um ensino um pouco maçante, tá ligado? Eu acho que quem estudou. Eu acho que hoje em dia isso pode até ter mudado um pouco, mas os professores da nossa época da escola, pô, tenho certeza que vocês passaram por algum professor, alguns, que falavam, ó, capítulo tal, lê aí do primeiro parágrafo até o terceiro parágrafo fulano. Era essa a aula, olha que merda. Sim, Como é que não uma é? criança vai ler um bagulho desse e falar, pô, legal a história? Não tem como, né, cara? É chato. E aí eu sempre tive essa impressão de que, assim, porra, se pá, eu posso fazer um lance maneiro, igual esses caras estão fazendo. Sim. Porque eu sou um cara mais informal, sou um cara mais bobo e tal. Eu acho que eu consigo fazer o mesmo que ele, de certa forma, só que, óbvio, do meu jeito. E aí deixei aquela sementinha na cabeça, né, cara? Eu acho muito interessante como esse caso, né, como é que eu fiz o podcast, o primeiro podcast, ele me lembra muito aquela galera que quer começar uma dieta, por exemplo, tá ligado? Tipo assim, não vou fazer uma dieta, vou fazer. E aí sempre tem um pessoal que tem um pouco de razão em falar, tipo assim, pô, mas se você não pegar e fizer, tu não vai. Você tem que fazer alguma coisa para começar. E as pessoas geralmente, não, eu vou quando eu quiser, um dia eu vou começar. E eu entendo que muita gente enrola com esse papo de um dia eu vou começar a minha dieta, um dia eu vou não sei o quê. Só que tem algumas pessoas que têm um processo diferente das outras. Entendeu? Sim, sim. Então eu sempre comentava com os amigos meus, assim: vou fazer um podcast". E aí virou até uma piada, assim, tipo assim, o quanto que o Vitor estava enrolando todo mundo, né. E aí eu sempre falava: "Vou fazer um podcast". "Ah, tá, você vai fazer podcast sim. Tá bom, valeu". E aí eu comecei, tipo, depois que eu consegui, pô, me estabilizar financeiramente, como eu já estava dando aula, né, depois da faculdade. Cara, isso foram até 2019, na metade de 2019, eu falei: "Ok, eu consigo separar um tempo, ok, eu consigo, pô, fazer as paradas que eu preciso fazer, eu preciso começar meu projeto". Então demorou 9 anos quase aí pra engatar o bagulho. A sementinha estava plantada, mas eu não fazia. Depois de 9 anos, 2009,
aliás, 8 anos, né? Em 2019, na verdade, na metade do ano eu comecei a fazer uns rascunhos, né, do projeto, né, do História em Meia Hora, no caso. O Uhum. História em Meia Hora veio antes do História Pros Brother. E aí eu tive algumas ideias, eu sabia que tinha que ser em áudio, e aí, cara, eu tive umas ideias que eu acho que é adequado falar aqui nesse episódio, porque pode dar algum insight na cabeça de alguém, sei lá. Sim. Que eu sempre soube que a gente desiste de trabalhos que não dão retorno. Isso é claro, assim. É. Se você começa um projeto, você tá 3 anos nele, você não ganha um puto, pô, aí é foda, né? Infelizmente, né? Acaba Né, que é infelizmente. difícil selecionar essas coisas, dão mais dinheiro. Isso, justamente. E aí, pô, você começa a prejudicar o seu trampo, que Uhum. te paga, e aí porque você gosta de algo, né? Então, eu sempre pensei muito nisso, tipo assim, sobre quanto que eu tinha que fazer o História em Meia Hora, que nem tinha nome na época, nem sabia se era meia hora nem nada, Uhum. ele tinha que ser agradável de fazer. Então eu comecei a pensar, como é que eu faço ele ser divertido de produzir e de Uhum. ouvir depois e falar, pô, maneiro que eu fiz isso. Eu comecei a ver que, tipo assim, cara, se eu colocar características da pessoa que eu sou nele, de repente isso pode contribuir, né, pro projeto ter uma fluidez melhor. E eu acho que eu acertei nisso, né, cara. E como eu falo rápido e muito, como vocês já perceberam aí, né, É, não, eu entendi. é, eu pensei assim, cara, eu vou falar de história, mas tem que ser rápido. Uhum. E aí eu até fiz um piloto, inclusive, tá perdido na internet em algum lugar, que é o História em 10 minutos. Nossa senhora. E, aí eu fiz, que é bem mais, Mas bem é menor, leilão de né? gado. Muito complicado. E aí o História em 10 minutos, eu fiz um piloto e tal, só que aí eu falei, porra, 10 minutos é muito pouco. Aí não Uhum. dá. E aí eu pensei em meia hora, em estender, né, cara? É meio que. Eu sei que não tem nada a ver, mas, pô, sei lá, né, meia hora, história. Não rima, não, né? Eu sempre quis que rimasse. Mas acho que não rima, não. Já Não, a história tento. meia hora fica um joguinho legal. Não tem uma velocidade, pelo menos uma Tem velocidade, outra história em meia velocidade, hora. né? Sei lá, gente, talvez eu tenha mandado mal, não sei. Não, Mas o não, mas eu projeto. gosto de história meia hora, deu tipo uma jogadinha assim, ficou um negócio diferente. Isso, justamente, cara. E aí, mas enfim, aí eu comecei a fazer o História em Meia Hora em 2019, eu comecei com um projeto, e aí eu fiz uns pilotos, e aí em 2020 eu decidi que, não, a partir da primeira semana, que era um episódio todos os sábados, primeira semana de 2020, eu vou fazer e não vou parar, nunca mais. E desde então não parei, tá Uhum. ligado? Até hoje. Sim, Só que, sim. na verdade, eu dobrei a aposta, né? Que agora tem episódios quartas e sábados. Eu Assim. aumentei a parada, eu não parei de fazer, eu aumentei, eu dobrei a parada, porque era uma meta lá do Apoia-se que a gente conseguiu bater. E aí agora eu faço muito episódio, né, cara? É basicamente essa a história. E aí, né, cara, só pra. Eu tô falando pra caramba, agora que eu percebi. Não, então É... é pra isso mesmo. Mas enfim, mano. E aí eu me liguei que, tipo assim, pô, beleza, eu comecei a fazer e tal. E aí eu mandei um e-mail, eu joguei no Google, na verdade, agência de podcast, porque eu queria uma agência pra me Uhum. agenciar, pra conseguir marca, publicidade e Uhum. tal. E eu joguei as palavras óbvias, Agência né? de podcast. Agência de podcast. E o Níquel, ele tem uma agência de podcast chamada Agência de Podcast. É, O então eu cara é fiquei um, dando risada pra caramba disso. um gênio desgraçado, do mal. E aí eu mandei e-mail pra ele, falei, pô, tem podcast, me agencia aí. Aí ele, pô, vamos fazer um nosso. E aí começou o projeto do História Pros Brother, que agora são os meus dois filhotes. É isso aí. Uhum. Essa é a minha E- história. Falei pra caralho. Não, é bacana demais, né? Tipo, eu imagino que no começo eu comecei a ouvir podcast esse ano, né? Na verdade. Ah, Eu, maneiro. eu comecei a estagiar e estava no estágio meio mais Bom, ansioso. podcast é um lance muito sobre rotina. Tipo assim, se você tiver uma rotina que encaixe um podcast, tipo, terça-feira você leva o teu filho pro karatê, sei lá. E ali, nesses 40 minutos dirigindo, algo do tipo, ali encaixou um podcast, aí você conhece o podcast. Não Sim. é um lance que você senta no sofá pra ouvir, entendeu? É um lance muito mais disso, assim. Mas aí tem vários podcasts agora que eu ouço pra caramba. Só que aí, né, calhou, eu tava procurando podcast de história, né? Aí eu achei História pros Brother. Aí, nossa, eu Maneiro. comecei a ouvir o tempo todo. Mas eu já ouvi Pô, todos os maneiro. episódios, inclusive, do História pros Brother. Cara, tem tipo 300 e vral, tá ligado, né? Tem Eu muito ouvi todos episódio. nesse período de 3 meses. Foi um negócio louco. Caraca, velho, que maneiro, que maneiro, que Mas maneiro. eu gostava. Mas, enfim. Aí, ô, Vitor, agora a gente falou, tipo, como você chegou no podcast, como tá. Aí eu queria saber também como foi que eu sei que essa história é muito interessante, inclusive, né, pelo que você conta nos podcasts, como você chegou na faculdade, como é que foi essa experiência para decidir história? Cara, tipo, a galera. Como eu tenho um podcast de história, né, cara? As pessoas presumem muito, né? Quando as pessoas.
todo mundo presume muito sobre todo mundo, na verdade é essa. Uhum. Mas as pessoas presumem muito sobre a minha relação com história. E não me entenda mal, eu adoro, eu acho foda. Só que tem um pessoal que é tipo brother que trata a história como se fosse crack, tá ligado? Que é tipo assim, caralho, o pessoal é muito tipo assim, ai meu Deus do céu, você viu que saiu não sei o quê. Porra, eu amo história, eu acho foda. Mas não sou cracudo, tá ligado? É só isso, não sou cracudo. É basicamente essa parada. Então não tem uma romântica história. Não era quando eu era criança. Um avô me deu. É sempre as histórias assim que as pessoas esperam. O meu avô me deu um casaco da Guerra do Paraguai, que era do avô dele. Tipo assim, não, porra nenhuma. É. Eu tava. Nada a ver, a minha história é bem menos romântica. Eu Uhum. tava na escola e aí eu tinha um professor legal, sétima série na época, o Thiago Monteiro. Inclusive, sempre referencio ele, que ele é irado. Beijo pro Thiago se ele estiver ouvindo. E ele falava de punk rock, tá ligado? Trazia uns papo punk na sala de aula. E eu, caralho, nem sabia que dava. Nem sabia que professor podia fazer isso, assim, sei lá, que era crime, não sei. E aí, enfim, tive um ano de aula com ele, sétima série. E aí veio a oitava série, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Aí fiquei um ano fazendo Senai, tá ligado? Sou formado em elétrica. Do nada essa informação, né? Mas eu sou eletricista. E aí é muito aleatório, né? É minha vida. Mas E você gosta de aí, elétrica? do nada, Cara, eu sinceramente, tenho eu o odeio Senai. elétrica. Olha que eu faço engenharia de energia. Olha aí, desenrola um trampo aí. Não brincadeira, Eu não. sinceramente odeio. Aí, cara, eu fiz, né, o ensino médio, fiz o Senai, e aí eu tava na vibe do Enem, né? O que que eu vou fazer e tal. Aí eu fiz o Enem e tem o ProUni, né? O ProUni, até hoje ele existe. Ele é basicamente um Enem, na verdade não é nem Enem, porque a prova é a mesma. Ele é basicamente um SISU, que o SISU, onde você coloca a nota do Enem para você entrar numa federal. Uhum. Mas algumas faculdades particulares, elas têm um convênio com o governo federal, que é o ProUni, o governo federal. Se eu provar que eu estudei meu ensino médio inteiro em colégio público, se eu provar que, pô, não tenho condições financeiras, o governo paga para mim a faculdade, tá ligado? Uhum. E aí me falaram isso do ProUni, cara, descobri, eu botei no SISU, depois apareceu o ProUni, descobri na hora, assim. E aí botei lá, vamos ver, aí botei primeiro psicologia, que eu queria fazer, eu adoro psicologia, eu acho foda, e apareceu o segundo lugar. Aí eu, caraca, tem duas opções? Nem sabia que tinha duas opções. Uhum. Eu, sei lá. Aí, moleque, memória afetiva veio na cabeça, lembrei do meu professor da sétima série. Uhum. Bagulho de, sei lá, 6, 7 anos atrás, não Sim. sei. E aí eu botei, vou botar história aqui, né? Vamos lá. E aí acabou que essa foi a decisão mais importante da minha vida, assim. Foi num clique aleatório, tá ligado? Um conjunto de aleatoriedades culminou na minha vida hoje, tá ligado? O que eu levo, tudo aqui, tudo em volta de mim é em torno dessa decisão super descompromissada. Eu Sim. até passei pra psicologia também, só que eu ia ter que me mudar. E aí eu ia ter que morar em Niterói, lá no Rio de Janeiro, do lado do Rio, e não tinha condições, né? Minha família era pobre, por isso que eu tava no ProUni. E aí o História tinha numa faculdade lá da UBM, que é a Faculdade Barra Mansa, que eu conseguiria trabalhar de manhã, sair, pegar o busão, vou estudar pra caramba lá, enfim. E aí encaixou. Então foi muito aleatório, assim, não foi nada planejado, e eu acho que a gente tem esse costume, principalmente quando a gente é adolescente, né, velho? Esse costume de procurar planejamento em coisas que tem tantas variáveis, brother. Tanta variável. A gente não tem controle nenhum sobre isso aqui, não. A gente, no máximo, eu sempre falo isso, cara, que eu acho que muito mais importante, não é nem importante, muito mais útil do que você preparar uma trajetória é você se preparar para qualquer trajetória. É você se tornar uma pessoa tão foda, uma pessoa com tanta coisa irada, com muita leitura pica. Se ser um cara que, pô, troca ideia bem, que saiba falar em público, que estudou um montão de coisa. Se você se preparar para tudo isso, meu amigo, as aleatoriedades da vida que vão vir também, elas não vão te derrubar. Entendeu? Então eu Uhum. acho que o caminho do sucesso não é uma trilha que você segue. É um caminho interior, onde você se prepara para a trilha que é a vida de jogar. Então eu acho que o caminho é outro. E eu sinto que foi mais foi mais ou menos esse lance o que aconteceu comigo, tá ligado? A vida foi me levando pro lugar e eu fui me adaptando ali, me virando na sagacidade. E aí, cara, eu acho que Sim. é Você óbvio que, acabou que pô, muitas essa. coisas poderiam melhorar, mas eu acho que tá bom pra caralho, assim, tá ligado? Sim, sim, essa Hoje eu tô caminhada bem. toda acabou chegando nesse É, caminho. Totalmente mano. você não esperava um tempo atrás. É isso daí. Mas eu acho, tipo, é lógico que na minha vida não foi essa loucura que, tipo, do nada foi pra história e tal. Mas é que, tipo, eu não sei, desde criança eu pensava em fazer engenharia química.
Inclusive, Aham. quando eu entrei na faculdade, eu fazia engenharia química. Só que aí eu fiz 2 anos de engenharia química, eu falei, tem merda, né? Aí eu mudei pra energia, que eu tô, mas vamos ver. Maneiro, Mas eu maneiro, acho que maneiro. é loucura isso, demais. Sim. Ah, cara, não tem regra, não tem Sim, sim. fórmula. O importante é você, tá ligado? Sambar maneiro, tá ligado? A vida vai Sim. te jogar Aham. num contexto. E ali, meu amigo, você sendo uma pessoa foda, uma pessoa que saiba lidar com tudo, que consiga se virar naquele momento ali, você vai ter um desfecho legal, tá ligado? Uhum. E E o Vitor, só aproveitando o gancho, eu acho muito legal esse ponto que você trouxe. A gente até falou bastante dele no papo passado, só que até com outras palavras, mas acho que eu gostei da perspectiva que você trouxe. Como que foi para você quando você começou a perceber isso, né? Qual momento que você estava? Você já estava na faculdade? Foi antes da faculdade? Ou foi depois, durante esses 9 anos aí que você formou até hoje? Mas perceber isso o que exatamente? Desculpa. Isso de você ter essa bagagem, né, que te deixa aí, igual você Mas comentou, uma preparado pessoa pro que vier. foda, para o que vier. Ah, cara, honestamente, com podcast, assim, tem poucos anos, tem nem 2 anos, eu acho que eu fui começando a perceber que a gente não tem controle, entendeu? A gente não tem controle. É um professor que eu tive, olha o quanto incontrolável isso foi, tá ligado? O quanto isso eu não tinha nada, eu não tinha controle nenhum, não importa o quanto me preparasse pra isso, tá ligado? Não importa, eu não ia conseguir prever que um professor ia impactar tanto a minha vida. E eu acho que eu fui percebendo justamente isso, né, cara? Que, tipo assim, se você se preparar, a vida de vez em quando passa uns vagões, velho. Uns trem foda, com uns vagão foda. E se você estiver pronto pra pular, você vai pular. Às vezes passa uns trens que você tá, pô, amarrando o sapato, que você tá se preparando, você tá se questionando se você vai pular ou não, tá ligado? Se você tiver sagacidade, se você tiver aquele pulo do gato pra saber que, tipo assim, não, porra, agora é a hora. Tu consegue ter sucesso em qualquer carreira, velho. Em qualquer caminho que você traçar. Eu acho que a gente não tem esse costume de enxergar desse jeito, né, cara? Eu dei aula por 10 anos quase para alguns dos meus alunos que eles são de escola particular. Dei aula para eles e eu via, junto com eles, o quanto era mais comum os pais estarem ao lado deles planejando o futuro deles. Sabe? Meu pai quer que eu faça isso, e aí eu consegui convencê-lo que eu vou fazer não sei o quê. Tipo, caralho, sabe? Olha o quanto a vida. Cara, o moleque pode ter condições financeiras e o pai dá essa moral e tudo mais, mas na real é que a vida não vai seguir esse sim. planejamentozinho, tá ligado? A real é que você não tem controle. Às vezes é uma pessoa que você conhece que muda tudo. Às vezes é um filme que você vê que faz você questionar sua carreira. É um livro que você terminou de ler e você fala, agora eu vou ser escritor. É isso, brother. A vida é assim, sabe? Então, novamente, o caminho do sucesso, pra mim, ele é um caminho de engrandecimento pessoal, e não um caminho de uma grande história, com um grande caminho, sabe? Eu acho que é o caminho oposto, sabe? E muita gente tem dificuldade com isso. Cara, isso é muito legal que você comentou, que é a pessoa entender o que é sucesso para ela, né? Então, no seu lado, essa questão do desenvolvimento pessoal é uma forma de ver. Tem essa outra que, igual você comentou, dos pais também, né? Que tem tudo montado, né? Poxa, com tal idade você vai estar nessa caixinha, caminhando nesse sentido, né? E tudo mais. Tem vários tipos, né? Então é importante você ter essa visão mesmo, né? Para ir tomando decisões e buscar influenciar, né? De certa forma, o que você está fazendo, né? Mas muito legal, cara. Cara, eu acho que a gente tem. A gente tem que. Como é que eu posso explicar? Eu acho que todo mundo tem que passar por um processo, um momento na vida, não importa quando, independentemente da idade, de você fazer um caminho de autoconhecimento. Você tem que descobrir quem você é. Você tem que descobrir quem você é realmente, sabe? Muitas pessoas falam que, eu sei quem eu sou. Não, você nem pensou. Não é uma parada fácil de você descobrir. Não tem livro, não tem um filme, não tem um podcast te explicando quem você é, tá ligado? Uhum. É um lance que é completamente subjetivo e exige um autoconhecimento muito alto para você descobrir quem você é. Depois que você descobre isso, ou pelo menos descobre bastante, né? Você descobre o que você quer. Não tem como você descobrir o que você quer se você não sabe quem você é, entendeu? Depois você descobre o que você quer, cara, e aí vagabundo perde anos da vida nisso. Anos. E aí eu tenho um amigo meu que dava aula comigo, professor, que passou por 5 faculdades diferentes, e aí terminou em filosofia.
E aí na filosofia ele falou, porra, é isso aqui, filosofia e tal. E aí depois você descobre quem você é, o que você quer, aí sim você pode descobrir como você pode chegar lá, tá ligado? E aí você pode fazer planejamentos, aí você pode fazer projetos. Desculpa, gente, meu cachorro tá louco. Mas enfim, vem cá. Aí sim você pode preparar uma parada, assim. Aí sim você pode fazer um planejamentozinho. Porque eu vejo muita gente já, acorda às 5 horas da manhã. Tipo assim, pô, mas e se eu quiser, sei lá, mano, trampar a partir das 8, sabe? E se eu sou uma pessoa completamente noturna, sabe? Não, você, pô, sei lá, cara, faça isso, faça aquilo, como se fosse uma fórmula pra mesma pessoa. Só que eu acho que cada um tem sua fórmula. E eu, cara, quando eu descobri que eu sou uma pessoa hiperativa, diagnosticadamente hiperativa, inclusive, e ansioso pra caramba, eu pensei, cara, eu preciso de algo veloz, eu preciso de algo rápido, algo intenso, que eu possa falar pra caramba, que eu possa atrair a atenção das pessoas porque eu tô falando muito. E aí as coisas foram caminhando virei professor, dei muitos anos de aula, descobri como, pô, aperfeiçoar minhas aulas, vou fazer o podcast, meu podcast vai ser rápido. Então, sabe, tem esse caminho que ninguém é obrigado a repetir, obviamente. Mas eu acho que, cara, o autoconhecimento e descobrir o que você quer da vida, cara, isso aí é útil meio que pra geral, assim. Cara, deixa eu abrir a porta do meu cachorro, que ele tá enchendo o saco. Vai. Aí depois eu aprendi a editar da hora pra cortar. Veio do pet shop, tá ligado? Aí quer chamar atenção em mim. Ó, aqui, eu tô cheiroso. Inclusive, eu tenho que dar banho na minha. Mas, enfim. E falando sobre a faculdade sua, o negócio que você falou que eu achei loucura é que você fazia bate-volta de Angra pra Barra Mansa, né? Eu já passei por Barra Mansa, que é perto de Volta Redonda. Eu acho que... do lado, assim. Sim, A gente até confunde. Sim, e nossa, mas que tanto pra você, tipo, pegar busão todo dia. Nossa, eu odeio pegar ônibus aí. Não, cara, o ônibus, ele... Eu juro que até hoje eu tenho pesadelos de que eu tô lá deitado no ônibus ainda, uma merda, assim. Porque o ônibus, cara, é meio de camurça, aquela porra daquele banco desgraçado. Uhum. E aí eu sinto camurça, eu juro pra você, que eu sinto camurça de vez em quando aqui no meu pescoço, assim. Cara, que porra é essa? Você vê como é que o cérebro é zoado. E aí eu... Não, é uma parada muito ruim. Mas só assim, né, cara, a gente... Né, eu entendo que muitas pessoas fiquem revoltadas com a realidade e queiram mudá-las, e que bom, tem que mudar mesmo. Não é o ideal uma pessoa, pô, trabalhar de manhã, de tarde, pegar um ônibus, à noite estudar e voltar de madrugada para casa para acordar novamente cedinho para trabalhar. Pô, eu trampei nessa época da faculdade em loja de roupa, trampei desenhando uns projetos para engenharia. Não me pergunte, a minha vida é assim, eu sei mexer no AutoCAD, foda-se. Aleatório pra caramba. Como é que você aprendeu a mexer no AutoCAD? Cara, longa história, enfim, acabou que eu aprendi. Cara, eu tenho muito aleatoriedade na minha vida. E aí, pô, pegava busão, estudava pra caramba. Então, assim, não é o ideal. Eu entendo isso. E a gente não pode tratar como uma coisa romântica, porque não é bonito, não é pra acontecer. Um mundo ideal, uma vida ideal é uma vida que você consiga ter tempo pra tudo. Você trampa, você depois estuda, você descansa, você tem lazer. E, pô, foi um período que, pô, como vocês estão vendo, eu tô lembrando da camurça do ônibus, não fez muito bem pra mim, né? Então não é legal isso. Mas, ao mesmo tempo, ou você passa por isso, ou você não vai alcançar lugar nenhum. Uhum. Entendeu? Novamente, não é bonito isso ter acontecido comigo, não é o ideal, eu não quero pra ninguém. Uhum. Mas ou eu passaria por isso, ou eu não ia alcançar o que eu queria alcançar. Sabe? Cara, já tem, sei lá, acho que 6 meses que eu tô, ou algo do tipo, que eu tô vivendo de podcast. E assim, cara, lógico que dar aula é muito divertido. Cara, eu quero dar aula, eu quero voltar a dar aula futuramente, mas eu vivo de criatividade, cara. Tá ligado? Esse é o sonho da minha vida desde que eu me entendo por gente. Chegar e contar uma história porque é legal essa história. Eu sento aqui nesse lugarzinho que vocês estão vendo agora, com esse microfonezinho e tal, eu conto história e eu consigo pagar as minhas contas, consigo levar meu dog pro pet shop, tá ligado? Eu consigo... Isso é um lance que eu não... Cara, várias vezes eu tinha aceitado que não ia rolar mais, sabe? Que eu já tinha aceitado que, pô, eu ia continuar para sempre sendo um professor, que é até legal ser professor e tal, mas eu queria uma parada acima disso. Eu queria uma outra parada, assim, eu queria chegar em outro lugar, além de professor.
Novamente, eu quero voltar da aula, acho foda, acho uma carreira linda, mas eu queria outras coisas também. Uhum. E eu cheguei algumas vezes a ter certeza que não ia rolar, sabe? Então é muito desgraçado, tá ligado? Uhum. É muito complicado. Ou você. Eu aprendi, cara, que a gente tem que tirar energia de algum lugar, né, pra fazer as coisas. Assim. Uhum. Se você não puxar energia de lugar nenhum, você chega do trabalho, você deita na cama, vira uma geleia por horas, tá ligado? E aí come uma parada, vai dormir e vai trabalhar no dia seguinte, beleza. Isso é complicado. Eu tentei muito encontrar energia em coisas boas, tá ligado? Em você, um futuro melhor, não sei o quê. Eu descobri, cara, não sei nem se é bom falar, mas eu descobri que o ódio, ele é uma máquina de energia, filho. O ódio contra a vida, o ódio contra aquela realidade, o ódio contra tudo que tá acontecendo. O ódio é uma coisa maravilhosa pra você puxar energia. Cara, eu tenho certeza disso. Eu consegui chegar onde eu cheguei porque eu odeio muita coisa. E na tentativa de provar para o mundo e para muitas coisas e para muitas pessoas que elas estavam erradas e que eu ia lambrar elas na porrada intelectualmente, claro. Eu ia lambrar, ia destruir, arregaçar os caras. Eu consegui puxar energia para fazer a parada. Então, o ódio não é necessariamente um sentimento ruim. Ele é muita energia e que se você deixar descontrolar, você vai fazer merda. Mas eu acho, eu quero acreditar nisso pelo menos, que eu usei o ódio que eu tinha, a revolta que eu tinha da realidade que eu estava vivendo, como uma forma, meu amigo, de engolir a vida. A vida é um problema. Eu passei a enxergar a vida como um problema. A vida em si, ela é uma coisa que tem que resolver. Se você não tá vivo, você não tem que resolver nada. Tá ligado? Já tá lá, acabou, não tem? Agora, quando você tá vivo, você tem um job aí ruinzão. Nossa, um job longo aí pra você fazer, que é a tal da vida que você tem que resolver. Você E é tá com tentando o raiva da vida. pensamento de Schopenhauer aí. Não, é bastante, bem, era mó depressivo, né? Nada a ver. Mas assim, eu enxergo assim, cara, eu enxergo como tipo assim, cara, a vida não vai fazer isso comigo, eu não vou deixar ela fazer isso, Uhum. tá ligado? A vida não, nossa, eu não vou deixar a vidinha, tá ligado? De filha da puta me jogar pra baixo, eu vou engolir essa porra. E aí é com muito ódio no coração, é uma frase que a gente não ouve normalmente, com muito ódio no coração eu consegui alcançar o meu sucesso. É diferente, nunca esperei Desculpa, essa gente, palavra. desculpa, é assim que funcionou. Talvez para outros Pra seja, quem sei quer lá, assim, então, pros alunos, meditação. o ódio pode ser bom às vezes. É bom, é bom. Ódio Ódio, ajuda o raiva. crescimento pessoal. É porque é energia, né, cara? O ódio, ele movimenta, né, cara? E aí, se você conseguir movimentar pra direção certa, Uhum. você vai ter uma parada. Depois você vai, gasta todo o dinheiro do seu sucesso, você gasta na terapia depois. Mas, no final, eu acho que matematicamente vale a pena, assim. E como Eu é que foi o acho. seu período de faculdade? Além dos ônibus que você pegou e tal, como é que teve algum professor que marcou? O que você Ah, decidiu, né? bastante, cara. A faculdade de história, eu acho que. Eu sempre costumo falar com os amigos que, cara, você pode não gostar de ser professor e tal, você pode não gostar de, sei lá, né, nem de história tanto assim, mas durante a faculdade de história, meu amigo, não tem como você não se apaixonar pelo bagulho, assim. É divertido demais. Divertido demais, assim. São uns papos de pessoa inteligente, que você pensa, cara, vagabundo é inteligente. E aí você sabe que, tipo assim, cada aula, eu juro pra você, cara, parece papinho, mas cada aula que eu tinha, eu sentia, caralho. Hoje eu sou mais inteligente do que eu era ontem, tá ligado? Eu Uhum. tive professores excelentes e eu tive uma parada que eu acho que contribuiu muito pra minha vida acadêmica, que foi o grupo de amigos, né, cara? Que é um lance que impacta muito a gente na sala de aula, em geral, e a gente talvez não leve isso tanto em consideração. Eu tive, cara, os meus. Cara, eu tinha tipo 4 ou 5 amigos fixos, assim, que eram muito nerd de história, muito. Saía da aula, a gente ia trocar ideia da aula. E a galera gostava muito de tomar cerveja, velho. Porra, mano, e aí, cara? Quantas vezes eu não me atrasei pro trampo porque eu virei a madrugada em Barra Mansa e aí tive que acordar cedo pra pegar um ônibus de 5 horas da manhã pra chegar em Angra às 8 pra trabalhar, entendeu? Várias vezes isso aconteceu e, pô, não me arrependo. Uma galera que lê muito, uma galera que discutia muito e que, pô, como a gente era amigo, a gente, pô, queria engrandecer o lugar, tá ligado? A gente queria que, pô, eles queriam que eu entendesse do assunto que estavam falando e vice-versa. Cara, o grupo de amigos que eu fiz na faculdade, eu devo muito a eles, assim, muito, porque eu acho que. Isso acontece em escola também, né, cara? O Uhum. grupo de amigos da escola impacta muito a sua vida, às vezes até mais do que os professores, tá ligado? Uhum. E eu tive uma sorte muito boa, eu acho que isso foi um fator determinante. Mas professor também eu tive muito bom, tá?
vários professores irados, e eu tinha uns professores que eles eram meio que, tipo, rivais, assim, era muito foda. A gente gastava muita onda. Tinha um que era maçom. Nossa, tinha um professor maçom que trabalhava na política da cidade de Barra Mansa, que é secretário de cultura, algo do tipo. E aí, qualquer coisinha a gente discutia com ele. Só que ele era gente boa pra caralho, assim. Então não era como se fosse um papo escroto. E aí tinha o, o André Couto. Porra, o André é um professor sensacional. O André era petista. Era não, ele é petistaço mesmo, assim. Ateusaço, um cara louco, assim. Cara, cada professor que eu tive, ela era tipo um Pokémon, assim, era muito foda. Cada um com a sua habilidade e tal. Um cancelava o outro, só que a habilidade de um ajudava no com o terceiro. Era muito maneiro, assim, era um ambiente muito propício para criatividade. Assim. Na faculdade, é normal. Aqui na minha nossa faculdade também tem um negócio de professor um odiar o outro, isso é engraçado do mundo. Eu adoro, cara, eu adoro. E aí a gente pilha, né, cara? Pô, professor, e aí, você viu lá que o fulano fez? Pô, é bom pra caramba. O que ele fez? O que ele fez? A professor vem perguntando. Tem uma vez que o professor tá tendo aula do professor, chegou um xingando o outro. Não, foram arrancar uma árvore aqui da faculdade, chegou o outro, abraçou a árvore. Eu ia chorando de rir. Eu adoro, cara, eu adoro. Pô, cara, faculdade é um lance. Eu fico um pouco afastado da academia por conta, né, de trampo, da aula, podcast, mas eu vou pegar um mestrado agora, né, cara? Ano que vem, provavelmente, devo entrar no mestrado, que tem uma faculdade muito boa aqui perto, que é a Rural, do Rio de Janeiro. Conheço. E, não, a Rural é gigante. Seropédica? Isso, aqui do lado, eu moro aqui do lado dela. É que eu sou de Guaratinguetá, São Paulo, que é pertinho daí. É umas 2, 3. É 2h30, aí pega a Dutra aí. Aí tá. Ah, é, Dutra aqui vai pra. Roda o Brasil todo quase. Aí, eu conheço um pouco esses cantos. Não, então, a Rural aqui é pertinho de casa. A Rural é tipo 20 minutos aqui de carro, assim. É bem de boa. Mas enfim, cara, aí eu quero voltar porque, cara, a academia é um ambiente muito divertido mesmo, assim, cara. Muito divertido, assim, de você deixar as ideias florescerem. Pô, e eu fui naquela época de 2013, eu era veterano. Porra, a minha turma juntou manifestação, botou na rua. 5 mil pessoas em Barra Mansa, foi minha turma que botou. Mano. A gente invadiu Câmara dos Vereadores, brother. A gente invadiu, dormimos lá. Não, foi uma nossa, não tem noção de como é que foi minha faculdade, cara. Foi uma loucura maravilhosa, a gente meteu louco. E eu não me arrependo de nada, assim, porque, óbvio que eu não era um moleque cuzão, né? Não arranjava treta com o professor. Todo mundo era muito amigo, só que eu sou meio hiperativo, né, cara? Então, de vez em quando, escapa umas paradas do meu controle, assim. E com muito ódio no coração, como eu já falei, né? Então. Mas uma coisa que eu lembro de você falar do podcast também é que você, tipo, não tinha no ensino fundamental, até no começo do médio, uma perspectiva de fazer faculdade, né? Você aí, como é que era isso? Total. Minha família é meio pobre, zona mesmo, assim. Tipo, terminou, acho que na época, na quarta série, né, cara? Pai e mãe, assim. E aí, eu lembro muito bem de um dia, inclusive, que eu tinha 15 anos, cara, que falei com minha mãe assim, pô, mãe, que eu lance de internet, tava jogando algum joguinho online, assim. E aí alguém falou de faculdade, falou que, pô, dá pra entrar, me explicou algo por alto, assim. E aí, com 15 anos, cara, eu falei com minha mãe, pô, mãe, quero fazer faculdade. Eu lembro, cara, como, assim, o lugar da casa que eu estava, o sofá que a gente estava sentado, eu e minha mãe sentado no sofazinho, assim. E aí ela falou, filho, isso não sonha alto, não, que eu não quero ver você ficando triste, tá ligado? E aí esse apoio, né, entre aspas, da minha mãe, foi uma parada que fez muito mal pra mim, assim, durante muito tempo. Porque era isso, tá ligado? Não ia rolar. Né? Não ia rolar. Só que, cara, eu tive muita sorte porque a mulher que eu me casei, que invadiu aqui, como vocês viram aqui a gravação, ela era o extremo oposto, né? Ela tinha a família dela mais condições, ela desde sempre. Cara, eu tinha. Não, 16 anos e a gente começou a namorar, 16 para 17. E aí ela já falava: não, eu vou fazer não sei o quê, veterinário e tudo mais. Aí eu, caralho. E ela, e você? Aí, meu amigo, não tem homem no mundo que seja diferente nesse momento. Eu também, lógico, vou fazer faculdade pra caramba. Porra, várias faculdades que eu vou fazer aí, umas 3 ou 4 pensando. Até 5 aí se eu tiver com vontade. Não, eu meti vários migué, assim. E aí, meio que mentindo pra pegar a menina, né? E foi meio que se tornou verdade, assim. E aí as coisas foram acontecendo e tal. E é isso, cara, né? E acabou que a mesma menina hoje tô casada aqui, né? Porque deu muito certo isso. Mas, pô, esse apoio aí que eu não tive familiar, de certa forma, eu tive uma compensação do lado da minha mulher, tá ligado? Porque Sim, ela com queria certeza. muito, era um lance definido, assim, muito definido na vida dela, muita realidade, e eu descobri esse mundo da faculdade, assim. E, cara, mudou minha vida totalmente, assim. Porra, pelo amor de Deus, não tem como eu viver, eu era outro ser humano, assim.
era outra realidade se eu não tivesse, né, feito a faculdade de História. Definitivamente. Sim. O caminho que você acaba levando é muito diferente, né? E quando você Nossa. falou de caminho, eu acho muito loucura que a gente... Eu acho que é o Sartre que fala isso, inclusive, né? Que, ó, num filme, não sei se você já ouviu, um filme chamado Waking Life, do Sartre, que, tipo, ele chega e pergunta... É muito legal essa cena. Que, tipo, tem um cara que o Sartre fala que a gente tá indo do nada ao nada, aí tem uma parte que é um cara dirigindo um barco no meio de uma rua, e esse barco é meio que um táxi. Aí o cara, o marinheiro, que no caso é o capitão do barco, né, perguntou onde você quer que eu deixe você. Aí o cara, pode me deixar em qualquer esquina. Ele, beleza, eu vou virar aqui 2 à direita, 1 à esquerda e vou te deixar nessa esquina. E eu não sei onde é isso, mas o importante é que vai decidir o resto da sua vida. É, isso aí. É bem nessa vibe mesmo. Tipo, coisas. Novamente, né, cara? Eu não tive um caminho definido, se pá, não tem até hoje direito. Tô descobrindo agora como é que faz caminho e tal. Mas acabou que eu fui sabendo me virar, né, em alguns momentos e tal. Me ferrei muito, lance de desgaste emocional e bastante em alguns momentos assim, mas não mudaria, assim, não me arrependo, sabe, do trajeto que eu tive. E eu acho que é mais esse lance, cara, que se você se preparar pro que der e vier, né, é a velha frase, é mais fácil do que você se preparar para um caminho específico, tá ligado? Tem mais chance de ser frutífero, tá ligado? Mas então, ô Vitor, eu acho que já deu um tempinho bom, ficou muito bacana, eu gostei muito da conversa. E pra gente dar uma encerrada, eu queria que você indicasse um livro pros alunos, que eu pensei, o que você acha bacana pra falar. Ele, bom, ótimo, ótimo. Cara, lançou um livro há pouco tempo, acho que uns 5 anos aí, que é do Yuval Harari. Eu sempre indico ele, que é o Sapiens, porque ele é uma porta de entrada, ó, maravilhosa pro mundo da história, que não tem como você ler esse, porque o livro é muito bem escrito, o cara é um excelente comunicador. Eu tive a honra de ser aluno dele antes dele lançar esse livro online, calma, foi aluno online, mas é porque tem um site que também fica como recomendação, chamado Coursera, ou coursera.com, e lá tem vários cursos gratuitos, né? Na verdade, esse curso dele era pago. O nome do curso era A Brief History of Humankind, eu acho. E aí, que vai virar o Sapiens, né? Esse curso virou o livro, né? E ali eu encontrei aleatoriamente, fiz o curso, e aí ele, pô, fim de semana, ele trocava ideia com a galera em vídeo, assim. Era muito foda. E ele é um cara sensacional, Yuval Harari. E aí, cara, fica uma recomendação. Ir no site, tem muitos cursos bons. E se você quiser fazer sem ganhar nenhum certificado, é de graça. O certificado que eles cobram $40, então, que hoje é 3 apartamentos. Então, vale mais a pena a gente estudar por alto, porque é conhecimento, foda-se. E aí, enfim, Sapiens e Yuval Harari, esse livro é muito foda, excelente porta de entrada, fica a minha recomendação gigantesca. Eu acho ele foda. Tem outros, né? O Homo Deus dele, né? Que é O depois do 21 Sapiens, né? lições. Oi, desculpa? Eu acho que o Homo Deus era como ele. O Sapiens é como ele acha que a gente chegou até aqui, o Homo Deus é como ele acha que vai ser no futuro, né? Isso, que é sensacional, assim, não tem como você discordar do cara, não, o cara é foda. Sim, sim. Ele é um excelente comunicador e excelente, né, historiador, e eu acho sensacional, recomendação Sapiens, mas, deixa eu ver um livro aqui também que eu acho foda, mas eu gosto muito, cara, tem um livro que é uma boa porta de entrada, podemos assim dizer, também para filosofia, que eu gosto bastante, que é a literatura, mas, né, mistura um pouco de realidade e tal, que é Quando Nietzsche Chorou. Livro foda, tem filme também sobre ele, e você aprende vários conceitos. Não, você aprende vários conceitos, e a história envolvente. Tem o Freud no meio, olha que legal. Geral gosta de Freud. Eu fiquei curioso agora. É legal, é legal. Puta livro, puta livro. Lembrei dele esses dias e tá na minha cabeça. Beleza. Mas é isso então. Ô, Vitor, brigadão, viu? Foi muito bacana ter você aqui. E é isso, gente. Tchau, tchau. Valeu!